Sinos de Natal com criatividade e baixo custo? Ah, tem aqui sim. Olhem só, com essa garrafa PET e este vasinho, que é aqueles vasinhos descartáveis que a gente compra com suculenta, sabe? Pois é, vai se transformar num lindo sino de Natal. Eu assisti alguns vídeos aqui no YouTube de algumas meninas ensinando a fazer sinos de Natal. Existem uma infinidade de materiais que a gente pode usar para fazer os nossos sinos, sem ter que gastar muito e utilizando materiais que às vezes nós até temos na nossa casa. Então aqui esta foi uma garrafa de água e aqui a ideia é acoplar a garrafa de água no fundo do pote. A tampa permanece, porém esta parte aqui não é necessária. Eu não corto ela totalmente porque eu pretendo usar em outro trabalho. Então eu só retirei ela, tá? Então está feito aqui, fiz vários, né? Nós não precisamos fazer só um, juntei algumas garrafas de água e fiz vários. Aqui tem uma divisão. Essa divisão eu cortei para fazer a argola que vai ser pendurado o sino. Então eu vou colar aqui, eu tirei da garrafa PET mesmo, ela é maleável, é simples de fazer. Eu mais ou menos coloco o formato do meu dedo, para não ficar nem muito grande nem muito pequeno, o tamanho proporcional ao que a gente tem. Então ficou assim, aqui eu colei com uma fita, eu vou mostrar aqui a medida para vocês, que ficou a tira. Então, mais ou menos uns 10 centímetros. E aí, você faz o tamanho que você quiser, mas a minha eu fiz essa medida. Aqui, eu estou com o soprador, dando um formato, porque como a garrafa PET ela é maleável, então eu estou dando um formato aqui para ele não ficar assim, parecendo que é uma garrafa, né? Então, a gente muda um pouquinho, vai aquecendo levemente. Confesso que estraguei uns 2, porque deixei aquecer muito. Então aqui eu estou indo bem de leve, dando só uma passada com o calor. E aí vai dando um formato. Eu já vou tirar e mostrar para vocês. Olha só, esse formato que eu quero. E o detalhe aqui é a imperfeição que fica mesmo. Eu gosto. Eu vou dar uma lixadinha em cima na tampa aqui para deixar um pouco áspero para a cola aderir melhor. Uma outra etapa é então fazer o badalo do nosso sino. Aqui eu coloquei esses dedais para lidar com cola quente, para não queimar os meus dedinhos. E vou usar uma corda de sisal e bolinhas de madeira. O badalo não precisa necessariamente ser com bolinha de madeira, qualquer bolinha serve. Mas como eu tinha estas aqui e eu achei que o tamanho ficou bom para o tamanho do meu sino, então eu vou utilizar assim. O potinho já tem bastante furo, mas não tinha no meio. Então eu utilizo este ferro de soldar, que é quente, e faço aqui o furo. É bem simples, bem fácil e fica bem legal.
T6000 da Tec Bond é a cola que eu uso para unir as duas partes do sino. Para você que já me acompanha aqui neste canal, sabe que eu uso muito esse produto Bate Pedra, porque ele é um primer e, assim, é o melhor que eu já achei. Eu já utilizei vários tipos de primer, mas este é o melhor. Então, vou passar aqui também o primer para que a tinta e tudo que eu colocar aqui fique bem, não fique descascando, porque todo o trabalho, ele precisa ter uma durabilidade. Não adianta nós fazermos algo para ser momentâneo. Eu gosto de fazer as coisas assim, a minha intenção é que dure para sempre. Então, eu uso bate-pedra. Tem gente que não gosta, tem gente que passa direto a tinta, mas e olha que isso é para mim, não estou fazendo para vender. Então, eu penso assim, ó, se fosse para vender, seria a mesma coisa, da mesma forma que eu quero para mim, eu também quero para os outros. Então eu passo bate-pedra. E agora o que eu mais gosto de fazer, que é lidar com massa de biscuit ou porcelana fria e estes moldes de silicone aqui. Eu escolhi este arabesco e vou então colocar no nosso sino. Vou decorar, né? É a melhor parte quando a gente começa a decoração. Então é como se fosse a cereja do bolo, a decoração. Não pode faltar. Também um detalhe que eu quero falar para vocês eu sempre trabalho com o biscuit ainda úmido, porque ele vai moldar na peça. Se eu esperar secar, eu vou ter que usar o soprador para ele moldar. E aí eu penso que não vai aderir, não vai colar tão bem quando a gente coloca ele mais seco, tá? Então eu gosto de trabalhar com silicone assim, ele é maleável, a cola adere melhor também. Então eu acredito que fique tudo melhor trabalhando com ele molhado. Ele vai dar uma encolhida, mas esse material que eu estou usando desta marca é uma dica para vocês. A redução dele é mínima, então não vai interferir no trabalho. É só eu unir bem as pontas, tá? Que vai dar certinho. E vocês vão ver quando ele estiver pronto, que eu estou falando a verdade. Aqui eu mostro como que eu faço. Eu uso esta ferramenta e aí eu molho um pouquinho e vou passando para que a união fique perfeita. Na verdade, não tem que se notar aonde que foi feita a união. Continuando a decoração e utilizando o molde de silicone e porcelana fria, esse aqui é de bolinhas de Natal, são vários tipos de bolinhas. Eu fiz 5 sinos, então em cada sino vou colocar um tipo de bolinha. Eles não vão ficar todos exatamente iguais. Solvente, esse aqui é da Encore, e betume da Judeia em cera. Eu misturo os dois e o betume fica líquido. E aí eu utilizo para passar em todo o sino. Passo completamente, aleatoriamente, assim, sem muito critério, simplesmente passo. Também por dentro, porque eu quero que o sino fique rústico. Então, essa é a intenção, por isso o betume. Mistura para a tinta. Essa aqui é a tinta PVA Camurça da Daiara, com o branco da Acrylex. Fica misturadinhos um branco sujo, um off-white.
Vou fazer assim, ó, neste sino, e vou mostrar como que eu fiz. E obrigada por você estar assistindo este vídeo. Meu nome é Mayra Triques. Assiste até o final e não saia sem se inscrever, sem deixar um like ou um comentário. Esta ação para você não custa nada, mas para mim tem muito valor. Em muitos sentidos. E eu sei que você sabe disso. E agora a tinta dourada, que é o que eu vou finalizar meu trabalho. Eu tenho aqui uma esponja, eu vou passar a tinta. A tinta dourada, ela não vai cobrir totalmente, eu quero ainda que apareça o branco e também a parte que tem o betume. Então, e não vou retirar também, eu vou passar e vou deixar. Aqui eu começo dando pinceladas, mas também pode passar ele. E aí a gente vai vendo aonde que a gente quer que fique o dourado, porque o dourado é o detalhe, então não vai cobrir todo o sino, como eu disse. Então, como vamos pendurar nossos sinos? Como eu disse no início do vídeo, eu assisti vários vídeos aqui no YouTube e existem vários materiais e várias formas de pendurar o nosso sino. Eu aqui decidi utilizar tecido, é um tecido de algodão que eu tingi com café e eu fui rasgando as tiras. Então aqui eu coloquei algumas tiras, estou dando aquele nó que fica escondido. É só ir girando, rodando, né? Deixar uma alcinha, depois eu passo a ponta que eu enrolei por dentro dessa alcinha e puxo por dentro, na outra ponta por dentro. Tem vários vídeos aqui também que ensinam a fazer, então eu só estou mostrando. Fica bem rústico e eu gosto. Aqui em casa eu vou usar para compor uma guirlanda. Ela já está toda enrolada com festão. Vou utilizar mais um pedaço da tira, amasso bem, para pendurar a guirlanda. Vou amarrar então essa tira na guirlanda e os sinos vão ficar também presos nesta tira. É o mesmo que eu amarrei os sinos, é algodão tingido com café, simplesmente rasgado. Então, eu estou mostrando para vocês como que eu vou montar a guirlanda também. Então, já é mais uma dica aí da utilização dos sinos. Eu fiz 5 sinos, aqui eu estou utilizando apenas 3. E uma dica de cor para o Natal deste ano é o marrom. E eu tenho esta faixa de paetê, ela não é grande, então eu só vou dar um detalhe,
uma enfeitada aqui na minha guirlanda. Mas o marrom com o dourado e o verde fica muito bonito. E este lacinho aqui que eu vou fazer, marrom também. Depois, não está no vídeo, mas eu coloquei, já estou adiantando para vocês, eu coloquei umas luzinhas azuis, que combina também com o marrom, que é o que está a foto bem no início do vídeo. Outra guirlanda que vou usar os outros 2 sinos que sobraram, os que eu fiz, como eu disse, eu fiz 5. Também quero colocar aqui nesta guirlanda. Outra sugestão de guirlanda, outra sugestão de decoração. Este aqui vai ser para a porta, então a maneira que estou colocando é diferente. Os detalhes também são diferentes. A minha decoração de Natal da porta, eu moro num apartamento, vai ficar no corredor. Eu fiz um tipo e o que está dentro de casa eu fiz outro. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que eu gosto sempre de amarrar todos os detalhes que eu coloco na guirlanda, todas as decorações que eu faço eu sempre amarro. Por quê? Porque no próximo ano eu retiro tudo e refaço novamente utilizando a mesma guirlanda. Se eu colar, eu vou de repente estragar ou a guirlanda ou alguns objetos. Então, se dá para amarrar, eu procuro sempre amarrar. Podem notar, eu procuro sempre amarrar. É uma sugestão, é uma dica e a gente pode sempre reaproveitar os materiais decorando outra coisa. Tanto os laços quanto os itens. Aqui, por exemplo, os sinos. Então, é a minha sugestão. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou usar este fio de nylon, ele é bem fininho, não vai parecer que tá amarrado. E eu vou colocar estas pinhas.
Então, nós vamos precisar de uma lata de refrigerante, ou o que você tiver. Tem que ser essas latinhas aqui, porque elas são molinhas. Um estilete, uma tesoura, uma régua, eu tenho essa de metal, uma caneta, barbante, vários tipos de bolinha. Aqui eu coloquei vários, para vocês verem que tanto faz a bolinha que tiver. Eu tinha essas aqui, eu trouxe todas essas para mostrar para vocês. Tanto faz, não sendo muito maior que o sino, né? Porque a bolinha tem que ser menorzinha. Tanto faz as bolinhas. Luva, se você achar necessário, porque a gente vai cortar esse alumínio e de repente pode acontecer de se machucar. No meu caso eu não vou usar, porque eu já fiz e eu não me machuco. Cola quente, que nós vamos colar os sininhos. Mais ou menos seria isso e vamos iniciar. Começamos cortando esta parte da lata e essa. Nós vamos separar o fundo e como se fosse a parte da tampa. Com o estilete, nós vamos cortando. Neste momento é que você poderia usar a luva se você se sentir insegura ou ficar com medo de se cortar e se machucar, porque o alumínio realmente ele machuca. Eu faço assim até um pedaço, depois eu termino com a tesoura. Vamos fazer a mesma, esta parte nós vamos descartar. Vamos fazer a mesma coisa aqui no final da lata, parte de trás. Vamos abrir no meio. Aqui tem uma linha, eu gosto sempre de abrir nessa linha. Vou de um lado, viro e vou de outro. Aberto. E pego e faço assim com ela. Com a régua de metal e a caneta, nós vamos fazer uma marcação aqui de 2 centímetros e vamos retirar este pedaço, que vai ser a argola do nosso sino. Sobrando, então, mais ou menos 16 centímetros da parte de alumínio. Esta parte que nós colocamos de 2 centímetros, com a régua, nós vamos colocar mais ou menos um tanto na beiradinha. Vamos segurar firme e puxar. Tiramos a régua, dobramos. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Essa parte aqui, nós vamos dobrar.
reserva. Com a parte de baixo, nós vamos fazer a parte de baixo do sininho. Então, nós vamos ter que cortar até aqui, ó. Até aqui, nós vamos ficar só com esta parte. Aqui tem uma cortada. E é assim que vai ficar. Nós vamos tirar toda esta parte aqui. Aqui também, de repente, coloca uma luva. Pode se machucar. Vamos cortar, então, até em cima. Vamos dobrar a lata. Esta parte, essa aqui é a que nós, onde a gente dobrou, ó. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Nós vamos fazer isso aqui, ó. O pêndulo do sininho. Então, aqui eu tenho cordão que eu cortei. 8 centímetros é o suficiente. A gente vai colocar aqui uma pontinha só dele e vamos colocar num pinguinho de cola quente aqui. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Vou colar a parte de cima do sininho e essa primeira parte está pronta. O mesmo bate-pedra que eu passei nos sinos anteriores, que eram de plástico, também vou passar aqui no metal. Eu passo em todo o sininho. Esse aqui eu fiz o contrário, para vocês verem como dá para dobrar, tanto da parte de dentro para fora, quanto da parte de fora para dentro. Aqui está aparecendo a marca da latinha que eu usei e o outro não apareceu, mas isso é indiferente porque nós vamos pintar tudo, então não vai aparecer mesmo. Então, eu fiz vários sininhos, coloquei aqui as pérolas, passei o bate-pedra por dentro e por fora, em todos eles, estão todos aqui. Agora, a gente vai usar a chalk da Griarte no tom preto e a tinta PVA da Glitter no tom metálico, que é esse dourado metálico. Então, primeiro vou passar o preto, depois a gente vai passar o dourado, certo? Eu vou colocar aqui a tinta para começar. Também vou usar este pincel, se necessário, para ir tirando a marca do pincel, esta esponjinha, e tem o rolinho também. Aí, tanto faz usar um ou outro. Como eu fiz vários sinos, eu não vou deixar todos com preto. Também eu vou deixar alguns rústicos. Então, para isso, eu vou usar o solvente, o betume, e vou deixar o betume mais líquido. Vocês já sabem que eu faço assim, quem está assistindo, acompanhando o vídeo já sabe. Então, vou passar uma parte por cima do bate-pedra, lógico, o betume.
Estes são os que eu passei o betume, já está seco. E agora eu vou passar, então, a tinta metal dourado. Esta tinta aqui. Já usei também nos outros sinos e vou usar aqui novamente. Sinos prontos. Agora nesses aqui que são de alumínio, eu vou colocar corda de sisal. Então vou usar essa mais fininha, esse rolinho e essa aqui que é de 6 milímetros. Então vou passar aqui dentro, eu seguro aqui bem na ponta e vou prender com a outra corda de sisal. Agora me acompanhem, eu vou levar vocês para ver aonde eu vou colocar estes sinos. Esta aqui é uma cesta e eu vou pendurá-los aqui em cima. Não reparem na bagunça, porque eu estou preparando a minha casa, decorando para o Natal. Então está uma bagunça aqui na volta, mas às vezes a bagunça é para pôr ordem em seguida, não é? Concordam comigo?